bem. E a ideia da noite de hoje é nós conversarmos um pouquinho sobre como estamos alimentando as emoções dos pacientes, em virtude até desse momento, né, de pandemia, onde a gente acaba modificando muito os nossos hábitos e comportamentos alimentares, e às vezes ou se largando ou criando muitas restrições. Então, a ideia, né, do Web Ciclos de hoje é nós tratarmos um pouquinho sobre como o nutricionista, o estudante de nutrição, pode acolher esse paciente, pode orientar esse paciente para uma melhora nessa relação com os alimentos, nessa relação com a dieta, e com o objetivo mesmo de criar hábitos, né? De modificar aquele comportamento, aquele hábito que, de alguma maneira, causa um dano para a saúde desse indivíduo, mas sem criar uma paranoia alimentar, um terrorismo nutricional, uma restrição severa, que é algo que me incomoda profundamente enquanto nutricionista, e que também acaba afastando muitas vezes aquele paciente, aquele cliente que tem maior dificuldade de lidar com dietas restritivas. Eu não estou vendo vocês, né? Mas a Carol está aí no chat, então se vocês quiserem mandar pergunta, vocês podem mandar, que a gente vai resolvendo e respondendo no decorrer da minha fala. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Cioli, né? Eu sou a mãe do Antônio, desse menino que está aí na foto. Eu sou uma viajante inveterada que está há 9 meses, né? Confinada dentro de casa. Nutricionista, docente, empreendedora. Eu fiz mestrado, especialização. Fiz uma formação em Mindfulness e Mindful Eating. Criei e sou docente do Ciclos Ensino, que é quem propôs, né, esse projeto, que é muito interessante, todas as quintas-feiras. Também participo, né, e sou idealizadora de uma outra experiência que chama Alimentando Experiências, que são experiências presenciais para o público, não necessariamente nutricionista. Eu criei um programa de mudança alimentar que chama Crie Hábitos Sem Restrições, e eu trabalho com nutrição e comportamento alimentar, né, muito dentro da área clínica, há 20 anos. Fui gestora de um grande centro universitário, né, por 12 anos, ajudei a montar o curso de nutrição, e também trabalho no SENAC com a área de cosmetologia. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Isso faz com que eu tenha muita tranquilidade ao pensar como que a gente pode olhar para o nosso cliente e ajudá-lo a entender essa relação que a alimentação, que a nutrição tem com as nossas emoções, né? O quanto a nossa capacidade psicossocial de entender onde nós estamos inseridos vai interferir no nosso hábito de consumo, não só do consumo alimentar propriamente dito, mas do que a gente escolhe comprar, consumir, ter em casa e usar no nosso dia a dia. Então, eu quero começar essa minha fala, né, com essa reflexão da Jenny Ruff, que ela tem um livro que chama Alimentando Emoções. Na verdade, é uma pergunta, o livro dela é Como Você Está Alimentando Emoções? E essa frase dela ilustra um pouquinho de como o nosso paciente se sente quando ele não sabe identificar sinais de fome e saciedade. Por que é importantíssimo que o nosso paciente, e por isso o nutricionista precisa entender, reconhecer essa sensação de fome e saciedade? Porque é esse binômio, né? Fome, saciedade, que vai definir o volume, que vai definir a frequência, que vai definir as escolhas que eu vou fazer. Hoje está muito na moda a história da compulsão alimentar. E acho, né, que é prudente todo nutricionista, quando recebe um paciente que se diz ansioso e compulsivo, olhar com bastante cuidado para isso, porque pode ser uma desculpa para um hábito desregrado e não necessariamente uma alteração danosa de comportamento alimentar. Então, quando essa escritora traz essa frase, ela diz o seguinte: estar com fome é como estar apaixonado. Se você não tem certeza, provavelmente você não está. Por que essa é uma frase importante? Porque a fome dói.
atualmente, nós não comemos quando estamos com fome. Nós comemos por outros motivos, por uma questão social, pela frequência e horário que nós estamos acostumados, pelo horário do nosso trabalho, pelo convívio com a nossa família, enfim, pela prescrição que o nosso nutricionista fez. E muitas vezes o paciente se perde nessa lógica de preciso me alimentar, mas não consigo entender se eu estou com fome ou não. Então, essa é uma reflexão bem importante para a gente fazer. E aí, eu trago essas 4 considerações para que a gente reflita e coloque nessa discussão com o paciente, né? Na hora que ele chega lá no nosso consultório, perguntar para ele, né? Como que ele se relaciona com esse alimento, né? Por quê? Porque, segundo as pesquisas, na maioria das vezes, a gente tem vontade de comer ou pratica o ato de se alimentar a partir de uma resposta mental, de um estímulo mental. Então, eu passo na frente de uma padaria, eu vejo um doce que é o meu preferido, eu posso ter acabado de almoçar, eu entro, minha boca saliva e eu acabo não resistindo ou me permitindo consumir aquele alimento. Quantas pessoas, né, que na sexta-feira colocam lá no seu Instagram um determinado alimento e por merecimento, né, por julgar que aquele alimento é muito importante para ela, ela escreve: eu mereço, cestei. E não necessariamente aquele alimento seria o melhor alimento para ela, ou o alimento mais indicado, ou não necessariamente ele seria uma premiação, que é outro motivo, né, importante de a gente olhar quando a gente pensa nessa modificação de hábito alimentar e nesses exageros alimentares. Um segundo ponto é o horário, né? Muitos de nós e os nossos pacientes estão nesse combo, come em detrimento do horário. Nós aprendemos que eu preciso almoçar meio-dia, que eu preciso fazer o lanche da tarde às 3 horas, que eu preciso tomar jantar às 19. E isso é organizado de acordo com o nosso trabalho, com o nosso ritmo de vida, com o horário dos filhos na escola, com um pouco, mas a gente ainda tem esse reloginho mental, cronológico, definindo em que momentos do dia eu vou me alimentar. Terceiro ponto é uma resposta a uma situação social, com quem eu estou me alimentando, e isso vai interferir no tipo de alimento que eu escolho, na preparação, no ritmo, né? Tá lá no Guia Alimentar da População Brasileira, para que a gente escolha ambientes tranquilos, evite conversas muito calorosas, para que eu consiga manter o ritmo mastigatório, que eu consiga ter uma boa mastigação e melhorar nesse sentido o meu processo de digestão e absorção desse alimento. E o 4 é que muitas vezes a gente come e não pensa, né, qual é a repercussão que esse alimento tem para o nosso corpo. Como que ele vai se beneficiar ou se prejudicar com o consumo desse alimento. Então, muitas vezes, a escolha do paciente, ela está no que eu vejo, no que eu sinto e qual é o sabor que eu tenho na boca, mas eu não reflito e eu não tenho, muitas vezes, conhecimento técnico para fazer essa reflexão do que aquele nutriente ou aquele edulcorante, conservante, acidulante que está presente naquele alimento vai repercutir em longo prazo no nosso corpo. Então, olhar para tudo isso é olhar para o comportamento alimentar, é olhar para como a gente alimenta as nossas emoções. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, o momento que a gente decide comer, ele está muito mais relacionado ao que nós estamos sentindo, então ele é emocional, do que com o motivo porque a gente escolheu. Então, quando eu tenho um paciente que se diz ansioso, que se diz compulsivo, que se diz insone, que se diz estressado, ele, na grande parte das vezes, ele escolhe comer, escolhe alimentos que tratem da emoção, não do que aquele alimento vai repercutir sobre o estado de saúde e doença que ele tem. E essa é uma reflexão importante,
né? Pensar que nós temos várias ferramentas possíveis dentro, né, da área de nutrição comportamental, de comportamento alimentar, para que a gente auxilie esse paciente a entender qual é a relação da emoção daquele momento com a sua escolha. E aí vem, né, a história da atenção plena. Quando eu estou em mim, quando eu estou presente no momento daquela refeição, eu tenho mais chance, não é que 100% das vezes vai ser o ideal, mas eu tenho mais chance de entender como aquela emoção, como aquela sensação está interferindo na escolha de um determinado alimento, ou ritmo, ou local de consumo alimentar. Então, esses pontos são importantes do nutricionista entender, trazer para a sua prática clínica, para que a gente possa ajudar mais pessoas a se entenderem e melhorarem o hábito alimentar. Então, vou trazer aqui para vocês um desafio, né? Peguem o dia de hoje e tentem lembrar quando foi a última vez que vocês comeram e se vocês fizeram alguma dessas 4 perguntas, né? Vocês olharam para o relógio se estava na hora? Se a gente pensar em atletas, né, que estão aí trabalhando para desenvolvimento de massa muscular ou para redução de um percentual de gordura importante, a gente tem um relógio como um ditador, né? Ele me diz em que momentos eu tenho que comer. E às vezes eu entro numa situação desconfortável social, que eu abro lá um potinho de batata doce com ovo no meio do meu trabalho, no meio da minha aula, no meio do ônibus. E isso causa para as pessoas que estão ao redor um desconforto. Por quê? Porque quem está ditando o horário é o relógio, né? Então eu tenho lá um objetivo e esse objetivo está dentro dessa lógica. Será que todo paciente vai ter essa disciplina? Será que todo paciente precisa dessa ditadura cronológica? Então, isso é uma coisa a gente pensar. Ah, Patrícia, mas por outro lado, se eu tenho um paciente diabético que é insulino dependente, o horário é importante. Sim, nesse caso, talvez o relógio adequado, né, à carga glicêmica e as unidades de insulina que ele vai usar, seja uma boa estratégia para manter a homeostase desse paciente. Então, não é que vale para todos. Essa expertise é do nutricionista. Eu preciso olhar para quem é o paciente e identificar em que momentos eu consigo aplicar algumas das ferramentas da nutrição comportamental ou do comportamento alimentar. A outra questão é como a emoção me direciona, né? Eu passo na frente de uma vitrine, vejo, né, algum alimento que me é tentador, que eu gosto, eu consigo resistir ou não? É fácil olhar para ele ou não? Muitas das vezes, quando eu estou em equilíbrio, eu estou presente em mim, ele não me abala. Se eu tiver vontade, eu sento e como sem problemas. Agora, se eu tenho uma pressão social sobre o meu corpo, sobre as escolhas que eu faço, às vezes eu não resisto, eu como e eu entro no ciclo punitivo, né? Eu fico me questionando por que eu comi, agora que eu comi, então eu vou comer tudo mesmo, ou então eu saio dali e vou correr para queimar aquele guloseima que eu comi anteriormente. Então, esses pontos são importantes que a gente reflita para que haja uma modificação e não uma exacerbação da possibilidade de uma alteração comportamental. Será que eu tenho, né? Vou em algum compromisso, um almoço ou jantar, e eu como o que eu gostaria ou eu como o que alguém escolhe comer por mim? Conheci o meu namorado, marido, enfim, eu não sei o que eu quero, eu como o que o outro decide. Será que isso me sacia? Será que isso vai me trazer o prazer que a alimentação proporciona? E a última pergunta é: eu estava com fome na última vez que eu comi? Eu consegui perceber que existia o mecanismo da fome ou não? Eu comi por alguns desses outros quesitos. Então, esses são pontos que eu julgo fundamentais para que o nutricionista traga essa reflexão do paciente. Por quê? Porque a gente dá para ele autonomia. Eu começo a perceber o meu corpo, eu começo a entender as minhas sensações e eu consigo fazer escolhas mais adequadas. Você, né, nutricionista, pergunta para o seu paciente se ele sabe reconhecer a sua fome. Se a gente olhar, né, fizer o mergulho
Nós reconhecemos a nossa fome? A gente sabe o que é sentir fome? Será que alguma vez na vida a gente sentiu fome? Eu posso arriscar que no mundo moderno de hoje, não, porque nós nunca tivemos tanto alimento disponível num valor tão baixo, né? Ah, Patrícia, mas está tudo muito caro, não comparado com o que era há 50 anos atrás, quando a gente não tinha indústria de alimentos, né? E aí a gente foi desaprendendo. A gente desensina as crianças essa cidade, né? Então, eu tenho lá um bebê, uma criança, dependendo de como é a organização dessa família, eu tiro dela o reconhecimento dessa fome, e aí eu acabo tendo os quadros de compulsão alimentar. Então, quando a gente pensa, né, em reconhecer essa fome, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, né, para eu saber se eu estou com fome, eu tenho que reconhecer se é uma fome física ou uma fome emocional. O que caracteriza uma fome física? A fome física é a fome fisiológica. É quando eu tenho os meus níveis de glicose plasmática se aproximando dos 60. E isso vai causar um estímulo, né, hipotalâmico, para que eu tenha desejo por alimentos. Então, se eu fico muito tempo sem comer, corre o risco de, no primeiro alimento que eu entrar em contato, eu coma num volume maior do que era previsto para mim. Porque aí eu tenho uma alteração fisiológica. Minha glicemia está baixa, né? Algumas pessoas relatam os escatomas, que são aquelas estrelinhas, tremedeiras, as extremidades geladas, palidez cutânea. Isso é reflexo de fome física. O que o paciente pode relatar que ele sente? Que o estômago está roncando, né? Aquela pessoa diz, nossa, a minha barriga está colada nas minhas costas. Por quê? Porque faz muito tempo. Esse muito tempo é de 8 a 12 horas sem se alimentar. Pensa em comer o tempo inteiro. Quanto mais tempo eu vou ficando sem me alimentar, mais a fome aumenta. Então, ela é uma fome que vai crescendo conforme acontece o jejum. Já faz mais de 4 horas que eu fiz minha última refeição e quando eu como, eu tenho saciedade e satisfação. E aí, a comida é qualquer comida, arroz com feijão, pão, leite, iogurte, é densidade energética. Quando eu tenho fome física, eu preciso de calorias. E aí, se a gente relacionar isso com a obesidade, por que muitos protocolos fazem o horário, né? Tem o relógio como regulador do horário, para evitar que esse quadro de fome física aconteça e esse paciente não consiga mastigar, nem escolher adequadamente aqueles alimentos que trazem saciedade e satisfação. Então, esse é um ponto fundamental. A partir da fome física, a gente tem a fome emocional. Quando nós falamos de fome emocional, a gente está falando de uma fome que está no nosso psicológico, né? O psicossocial interferindo na nossa escolha e nosso consumo alimentar. É uma fome que não dá nenhum sinal, eu não sinto o estômago roncando, eu não tenho uma baixa glicemia, eu não tenho extremidade gelada, eu não tenho palidez cutânea, eu não tenho dor de cabeça, eu não sinto nada. E eu não quero comer qualquer coisa. Eu quero comer alimentos que são os meus preferidos, os alimentos especiais. Eu quero os doces, o chocolate, as bebidas açucaradas, as sobremesas, o sorvete. Eu não quero, eu busco um alimento específico. Quando eu penso nesse alimento, eu sinto prazer. No entanto, esse alimento não me sacia, nem me satisfaz. Por quê? Porque eu não tenho uma falta de energia, eu tenho uma falta emocional. E aqui a gente entra na história do ciclo vicioso, que muitos pacientes que têm sobrepeso e obesidade apresentam. Eu tenho uma autoimagem que não me agrada, eu entro num ciclo da restrição alimentar severa, que eu não dou conta de seguir, e por não seguir eu me frustro, e eu vou buscar prazer no alimento que é meu preferido. Buscando alimentar quem?
esta fome emocional. Então, esse paciente aqui, quando ele chega no nosso consultório, a ideia é entender essa relação com os alimentos e desconstruir esse ciclo que é danoso para o indivíduo, né? Que é um ciclo de frustração. É buscar, entendendo as necessidades dele para além do alimento, criar uma rotina, criar uma estratégia de mudança nutricional para que a gente consiga evitar o alimento como gatilho para esconder uma determinada emoção. Então, essa é uma reflexão bem importante para o nutricionista, para que a gente consiga efetivamente ajudar o paciente, né? E esse paciente, muitas vezes, ele não conhece as sensações, né? Que o corpo dele dá quando ele tem fome. E esse é um ponto muito importante, né? Que é ensinar o meu paciente a reconhecer o que ele sente. O que ele sente quando ele está com fome, o que ele sente quando ele não dorme, o que ele sente quando ele consegue estabelecer um volume e seguir, quando ele consegue mastigar o número de vezes que você propôs para ele, tomar o número, a quantidade de água, né? Fazer a hidratação adequada, como que ele se sente? E quando ele está com fome, ele reconhece isso? Então, trazer esse paciente para o interno é muito importante para a gente mudar e ajudar ele a entender as escolhas, né? Por quê? Porque quando a gente começa a se atentar para os sinais que o nosso corpo dá, eu vou conseguir perceber onde que a fome bate em mim. A fome bate em mim no estômago. Eu sinto meu estômago apertado. Não, eu me sinto cansada, minhas pernas não conseguem fazer a atividade que deveriam. Eu sinto na minha garganta. O que acontece comigo? Onde que o meu corpo sinaliza que está na hora de comer? E qual é essa sensação? Né? Por quê? Porque às vezes esse paciente não consegue entender isso, ele come sem parar, tentando resolver um sentimento, uma emoção que não tem nada a ver com a fome fisiológica. Então, fazer com que o paciente assuma essa responsabilidade é uma condição pro nutricionista, né? Uma das estratégias que o nutricionista pode usar é o diário alimentar, né? Porque a gente consegue mostrar concretamente para esse paciente o que ele estava, o que ele escolheu comer e como que ele estava. E mais do que isso, para a gente no consultório, quando eu tenho um paciente que come de maneira emocional, muitas vezes ele não consegue nos contar exatamente o que ele comeu, porque ele não lembra, porque ele não sabe o volume, né? E quando eu faço o diário, eu consigo trazer o tipo de alimento, a frequência, e eu posso perguntar por que eu escolhi, onde eu estava, com quem eu estava. E aí eu consigo entender como que é esse padrão alimentar. Para quê? Para que eu, nutricionista, pense, né, desenvolva um plano alimentar que seja mais assertivo. A ideia de entender o paciente nada mais é do que auxiliar na caminhada desse tratamento, auxiliar na caminhada para uma mudança. Porque quem vai mudar é o paciente. Nós, como profissionais, nós somos mediadores, facilitadores desse caminho. Quanto mais eu consigo entender quem é esse sujeito, melhor é a caminhada que eu consigo propor para ele. Esse é o grande desafio. Né? E aí tem um instrumento muito legal que a gente chama de escala da fome e saciedade, que é esse instrumento aqui, né? Então, eu posso trabalhar isso com o meu paciente, ele vai ter aqui o horário, né, das refeições que você propôs ou que você vai deixar ele preencher para conhecer esse padrão alimentar, ele vai classificar a fome dele de 0 a 10, já mostro quais são os critérios, ele vai identificar o que ele escolheu comer. Depois que ele fizer essa refeição, ele vai dizer para a gente como que ele se sente, qual é a saciedade autorreferida, né? Se é muito baixa ou se é muito boa. Vai classificar a satisfação, eu gostei, não gostei do que eu comi, é indiferente o que eu comi, eu amei o que eu comi, e alguma outra sensação que ele estava sentindo. Sei lá, chega um paciente aí no teu consultório e tem medo de pão.
E aí, por algum motivo, ele vai numa festa e tem lá um pãozinho que ele adora e ele coloca aqui que ele está 10%, está muito satisfeito, mas que ele chegou a suar na hora que ele comeu o pão. Ou, né, parou de tomar suco de laranja porque leu alguma coisa que causava um dano. E aí, quando ele experimentou, o nutricionista liberou, ele viu que foi muito, muito legal e ele quer colocar esse alimento na vida dele. Então, para isso que serve essa escala. Como que a escala está organizada, tá? Então, do 0 ao 4, a gente teria uma escala de fome, né? Eu tenho fome. O 5 é um estágio de conforto, tá confortável. E do 6 até o 9, eu estou satisfeito. O 10 é o empanzinado, é o cheio. Então, essa escala aqui serve para auxiliar o nosso paciente identificar: o meu horário de mais fome é de manhã. Eu acordo com fome. Então, o que eu espero? Que no café da manhã, esse paciente classifique a fome dele como 9, 10. E aí eu vou pensar uma preparação, um cardápio, que dê conta desse estado de fome, associado com a saciedade e com a satisfação. O paciente não gosta de ovo, ele acorda com muita fome. Você propõe para ele omelete de menta com curry e uma vitamina de mamão. Ele pode até fazer. Como que ele se satisfaz? Para mim, é 2. Por mais que ele tenha se sentido saciado, ele não ficou satisfeito. A gente tem o risco desse paciente escolher comer um outro alimento para tratar da satisfação, não da saciedade e nem da fome. Então, essa tabela é uma tabela muito legal para aquele paciente refratário, para a gente, enquanto nutricionista, entender o grau de fome, como ele se sente após comer o que tu prescreveu, em relação à saciedade e à satisfação. Ele teve prazer com aquela refeição ou não? Ele gostou daquilo que ele comeu ou não? E aí a gente identificar e investir, pelo menos em uma das refeições, a gente buscar entregar uma preparação, um alimento que dê um grau de satisfação alto. E eu não estou dizendo aqui que eu tenho que ir para as sobremesas, para o açúcar de adição, para os fritos, para a gordura. Não, eu preciso ensinar esse paciente a criar satisfação a partir de alimentos minimamente processados ou in natura. Então, esse é um outro desafio, né? Um outro ponto que a gente pode refletir, né, é que muitas vezes o paciente não sabe que está com fome, não consegue perceber a fome e ele come mesmo assim. Então, o que a gente pode sugerir para esse paciente observar? Primeiro, quando ele come no momento que ele ainda está alimentado, né? Ele acabou de almoçar, passou na padaria e comeu um brigadeiro. Qual é o sabor desse brigadeiro? Esse brigadeiro é mais ou menos gostoso do que quando ele tem fome? Ele conseguiu aproveitar esse brigadeiro ou ele comeu e... Por quê? Porque a gente dá para o paciente esse poder de decisão. Eu quero ou eu não quero. Eu preciso ou eu não preciso. E também a autonomia de entender o quando parar. O quando parar nada mais é do que o entendimento da saciedade. Será que é comer um brigadeiro que gera o aumento da obesidade mundial? Ou será que é eu não conseguir entender que um brigadeiro me satisfaz o paladar e eu não preciso comer uma lata de leite condensado todos os dias? Então, essa relação, né, da fome, da saciedade com a satisfação, ela é um triângulo, ela está interligada, existe uma sinergia. E quanto melhor o entendimento do profissional da nutrição e
do paciente em relação às suas escolhas, maior a efetividade do nosso tratamento, né? Uma outra coisa que a gente pode trazer para o paciente é que em todos os momentos que ele sentir, né, fome, que ele reflita, respire, faça a história da atenção plena, né? Senta, respira, pergunta o que quer comer, traz atenção, né, para o momento presente. Não precisa ser botar um mantra, mas eu cheguei num restaurante aquilo, por exemplo, agora tá tudo fechado, mas vamos pensar em uma vida anterior à pandemia. Eu cheguei num restaurante, tá uma muvuca, tem barulho, eu vou sentar e vou contar até 10, fechar os olhos, respirar 10 vezes, e aí eu volto para mim e aí vou me servir. Não vou chegar me servindo. Por que isso é importante? Volto lá para o começo, porque a nossa emoção muitas vezes define o que a gente vai comer. E depois depois que eu ingeri, eu penso, pô, mas não era isso que eu queria. Eu ainda não estou satisfeito, porque eu não comi o que eu estava com vontade. Então, essa reflexão, a gente precisa ensinar o paciente a fazer, que é entender qual sabor que ele quer naquele momento. Né? Eu quero comer alguma coisa doce, eu quero comer alguma coisa azeda, picante, eu quero comer uma coisa neutra. Qual o sabor que é importante para mim naquele momento? Doce não necessariamente é o açúcar, né? Se a gente pensar em todas as frutas têm frutose, elas têm um sabor doce. A gente que adicionou demais açúcar e deixou super doce. Temperatura. Eu quero algo quente, que seja líquido, ou eu quero algo ambiente, ou eu quero algo frio. Isso está muito relacionado com a temperatura externa. Então, no inverno, eu vou querer algo mais encorpado, mais quente, eu preciso de mais caloria. Agora, no verão, né, na primavera e no verão, eu quero temperatura do frio para a temperatura ambiente, porque eu quero refrescar esse corpo. Então, também pensar nisso na hora de propor o plano alimentar. Ou eu posso ter influência da textura. Eu quero algo que seja macio, eu quero algo que seja crocante. Quantos pacientes a gente tem que são alucinados por biscoitos, por causa da crocância, que quando ele come o biscoito ou a torrada, ela faz o barulho, e ele precisa mastigar, é mais firme. Ou não, ou eu tenho outros pacientes que preferem o cremoso. Pensa aí nos nossos idosos, né? Macio e cremoso, dieta branda ou pastosa. Porque por alguma dificuldade de mastigação, pode ser até cansaço, eu não quero ter esse trabalho. Ah, não, eu gosto de coisa que estale quando eu mastigo. Então, eu gosto de comer frutas secas. Eu gosto de comer a maçã mordendo. O que me satisfaz? Porque comer não é só o paladar. São todos os nossos sentidos envolvidos nesse momento. E tentar desmamar o nosso paciente das calorias, né? Apesar de a gente saber que nós temos aí vários trabalhos mostrando que a caloria não é mais importante, a gente ainda tem uma pressão da caloria sobre as escolhas de muitos pacientes, né? E isso a gente vê até na hora de escolher pelo rótulo. A pessoa não olha a lista de ingredientes, ela vai e olha o valor da densidade energética. Então, buscar trazer essa reflexão. Olha, descola da caloria, vamos olhar para o que está presente nesse alimento, o que esse alimento traz de benefícios para mim. Por quê? Porque senão eu crio pacientes que vão escolher, né, um refrigerante zero em detrimento de um suco natural. Porque se eu pensar no valor energético, o refrigerante zero é 0 calorias. Mas nutricionalmente ele é muito pior do que um suco de fruta. Então, nesse sentido que a gente precisa olhar. Como, né? Se eu comparar, de repente, um biscoito industrializado com uma fruta, às vezes a caloria é a mesma. Qual nutre mais meu organismo? Então, é nesse sentido que nós precisamos olhar, né? E também
para que na hora que eu for escolher o que eu vou comer, eu não crie essa relação de certo e errado. O alimento não tem esse poder, né, de ser bom ou ruim. Ele é um alimento que tem mais ou tem menos nutrientes, e que esses nutrientes estão adequados ou não para minha condição de saúde. Então, tem alimentos que podem ser consumidos muito tranquilamente por alguns pacientes e não podem ser consumidos por outro. E a gente pode pensar o leite, pode pensar determinados tipos, né, de oleaginosas, o próprio soja. Qual paciente vai se beneficiar do nutriente que ele entrega? Por quê? Porque, de fato, não existe alimento proibido. O que existe é, eu, paciente, eu, nutricionista, sei trabalhar com esse alimento, consigo reconhecer os sinais e sintomas que esse alimento produz no meu paciente ou não. Esse alimento é confortável para mim ou não. E buscar desmamar esse paciente da caloria, porque não faz muito sentido eu escolher um alimento que não me dá prazer por uma diferença de 10 calorias, né? Então, a pessoa gosta de comer pão com geleia de morango, mas se ela comer só o pão puro, diminui 25 calorias. Qual é o grau de satisfação dela? Será que eu não consigo qualificar essa geleia? Será que eu não consigo ensiná-la a fazer uma geleia que não haja adição de açúcar? São esses questionamentos que o nutricionista tem que trazer para a sua prática clínica, né? Outra coisa importante é olhar como e onde esse paciente se alimenta, né? Tão importante quanto o que a gente come é como a gente come, né? Eu tenho prazer, eu consigo perceber o que eu estou comendo, eu como, né, aquela velha discussão na frente da TV ou da tela, ou lendo, ou discutindo, ou com a TV que escorre sangue. Se é assim, o paciente realmente não vai conseguir pensar quanto e como ele mastiga. Quantos pacientes já chegaram no meu consultório e tu pergunta, como é que é a tua mastigação? Normal. Tá normal o quanto? Normal, você é o primeiro a sentar e o último a sair, o último a sentar, o primeiro a sair. Por quê? Porque eu preciso saber e entender como que está essa relação. Se esse paciente não estiver presente, ele não consegue nos dizer, não consegue nem nos responder essa pergunta, né? E aí, algumas regrinhas que a gente pode trabalhar para trazer a atenção do paciente para esse momento, né, da refeição, é ter ambientes estáveis, né, tranquilos. Então, comer com os amigos, com a família, comer sempre sentado, né? Então, postar uma mesa, né? Ter louças que são que você gosta. Se você vai escolher um restaurante, escolhe um restaurante com menos distração, com menos barulho. Evitar, né, o rádio, a TV, a música, o livro. Ter ambientes acolhedores e evitar assuntos apimentados. Quando eu estiver comendo, procurar ter a concentração naquilo que eu estou fazendo. E descansar os talheres, mastigar o maior número de vezes possível, evitar o consumo de líquidos, todas aquelas regrinhas que estão lá no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, elas fazem com que o sujeito tenha que estar presente. Quem está presente produz saliva, não vai precisar tomar água. Quem está ausente vai precisar da água para ajudar a lubrificar o esôfago, que senão vai engasgar. Então, são essas dicas, conversas, trazer essa informação para o paciente que ajuda ele a aderir a esse tratamento, né? A satisfação é quando o nosso paciente identifica que já chega. Consigo entender que estou satisfeito, né? E essa satisfação, ela é percebida fisicamente pela distensão da musculatura gástrica, né? E para isso eu preciso de 15 a 20 minutos de estímulo. Então, quem engole o alimento inteiro não vai perceber. E também de uma atenção no meu corpo. Porque se eu estiver fora, eu não consigo perceber o estímulo que é dado por esse reflexo de distensão gástrica. Então, para que o paciente consiga realmente entender esse processo, ele precisa estar aqui. E
quando faz muito tempo, né? Pensa aí, por exemplo, no grande obeso, no paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica ou que vai colocar o balão intragástrico. Esse paciente faz muito tempo que não consegue perceber a saciedade. Na hora que ele faz essa intervenção, é algo novo que ele está descobrindo. E a gente tem que aproveitar para mostrar que, estando presente, eu consigo me beneficiar desse estímulo. Senão, eu vou voltar ao que eu tinha antes do procedimento, né? Que é o que todos os trabalhos trazem, 5 anos de recidiva de gastroplastia. Então, são sentimentos importantes, né? Isso aqui, né, o Clube do Prato Limpo, é uma forma de a gente desconstruir a saciedade. Talvez, né, a gente que estuda nutrição não, mas talvez vocês convivam com pessoas que não são da área da saúde, que vão relatar, né, que fazem as trocas com criança, adolescente, até o próprio idoso, né? Se comer tudo, ganha sobremesa. Se comer tudo, vai poder jogar o videogame ou brincar. Se comer tudo, vai fazer o que quiser. Se não limpar o prato, vai ganhar um castigo. Por mais que a gente tenha evoluído muito, ainda existe essa moeda de troca. E aí a alimentação passa a ter 2 vieses. Ou ela passa a ser punitiva, e aí eu não quero comer, ou ela passa a ser compensatória. Então, eu como porque eu vou ter um prazer maior do que a comida. E a alimentação, o comer, ele não é nem punitivo nem compensatório, ele é um ato que está relacionado com a sobrevivência. Eu consigo gerar prazer a partir dele, mas o objetivo dele não é unicamente gerar prazer, né? E quando a gente aplica isso em criança que tem, né, uma capacidade inata de reconhecer fome e saciedade, e ela vai chorar muito, choro estridente quando ela estiver com fome, e ela vai botar a cabecinha para trás quando ela não quiser mamar ou comer, a gente deseduca. E aí, quando ela chega na adolescência, a gente tem o problema do adolescente que não consegue identificar quando ele deve parar, né? Então, trazer essa reflexão para o paciente, principalmente se for criança e adolescente, trazer essa reflexão para os pais é algo fundamental na construção de um hábito alimentar adequado, né? Dentro dessa lógica da punição ou da compensação, a gente vai perceber, né, que em algumas famílias a gente tem o suborno infantil, né? É uma mensagem que eu verbalizo no meu corpo de que se não comer, vai ter uma punição. Se comer, vai ter uma recompensa, né? E aí acaba tendo as trocas, né? Aquele alimento que a criança não tem uma aceitação tão fácil, até o próprio adulto que não tem uma adesão tão fácil, eu troco, né? Então, isso é muito comum com hortaliça e com fruta. Come a fruta ou a hortaliça e pode fazer uma coisa que a criança gosta muito. Então, a ideia é desconstruir isso, né? Que o alimento entre por presença. Então, eu vou apresentando, crio formas diversas de apresentar e isso perdura. A mesma coisa vai acontecer com o adulto, né? Às vezes eu tenho lá um paciente adulto que relata que não gosta de comer folhosos. E muitas vezes o problema do folhoso está na textura. Se eu modificar a textura desse folhoso, eu vou botar ele numa panqueca, eu vou botar ele num cozido, eu vou botar ele propriamente num suco, né? E faço uma salada líquida, ele passa a aderir. Então, a gente vai precisar encontrar. Esse é um desafio para o nutricionista, ir trabalhando essa aceitação, esse paladar de alimentos novos, sem fazer essa chantagem emocional, né? A outra coisa é a questão, né, do volume alimentar. Então, o que a gente recebeu de imagem, o que esse paciente recebeu de imagem do prato, né? De deixar ou não comida no prato, estou saciado, eu deixo, ou eu tenho que comer tudo, o que eu trago nessa recordação. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, serve mais do que consegue,
percebe que está satisfeito, mas tem uma vozinha tão forte, a tua criança interior está tão acordada, que ela te diz, né? Vem a tua mãe e tua avó falando, olha, ninguém sai da mesa sem estar com o prato limpo. E eu acabo consumindo mais do que eu deveria, né? Se esse processo vai se repetindo ao longo do tempo, qual é o impacto na vida do nosso paciente? Ele vai perder a capacidade de reconhecer a saciedade e, por consequência, ele acaba comendo dia a dia volumes maiores. Né? Então, pensar nisso, trazer essa reflexão para o paciente é de extrema importância. E aí, talvez, discutir com o paciente, se ele relatar, né, se ele concordar com alguma das perguntas que eu fiz anteriormente, qual é a sensação que ele tem, né, quando ele se encontra nessa situação? Ah, me servi muito e não consigo deixar comida no prato. O que vem de sensação? Trabalhar isso, né? Que tipo de suborno era feito? Era uma punição ou era uma compensação? Se eu comia tudo, né? Eu percebi que estava agradando alguém ou desagradando alguém. Como que é essa relação, né? Do amor materno, paterno, familiar com o hábito alimentar. E o que acontecia, né? Se por acaso a criança, quando você era criança, não limpava o prato. Então, essas perguntinhas que vão buscar, né, a imagem da infância, a história pregressa da alimentação, podem explicar alguns quadros de recusa alimentar ou de consumo alimentar exacerbado, de volume, de frequência, que vai nos auxiliar, enquanto nutricionista, a pensar nesse plano de cuidado alimentar. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue perceber que quando a gente come, a gente alimenta as nossas emoções. O nutricionista alimenta a emoção do paciente. Então, é uma condição, é a nossa missão enquanto nutricionista, criar estratégias para desenvolver hábitos adequados, sem restrições. Por quê? Porque quando eu faço a restrição, eu entro na área da punição. E tudo que é proibido se torna mais gostoso. Então, mesmo que, às vezes, aquele paciente, né, que chega no teu consultório, esteja sem comer chocolate 6 meses, na hora que, por algum motivo, tu coloca lá na tua lista de evitar chocolate, fica o chocolate na cabeça dele. Aquela história, né? Não pense em macacos. A imagem que vem na nossa cabeça, o cérebro corta o não, e a gente fica pensando só naquela informação que, tecnicamente, não era para a gente pensar. E aí, para a gente finalizar minha fala, eu gosto muito dessa frase, né? Que comer bem não engorda. Né? Quando a gente consegue fazer o nosso paciente ter escolhas alimentares adequadas, consegue entender o seu processo de fome, saciedade e satisfação, consegue estar presente no momento das refeições, seja no ato de comer, no ato de escolher ou no ato de preparar, essa tríade fecha. Então, eu como no momento que eu preciso repor energia, alimentos que geram e trazem saciedade nutricional para o meu corpo, então estou falando aqui de nutrientes, e junto com esses dois parâmetros fisiológicos, eu consigo dar saciedade de prazer. E aí a tríade fecha, e a grande chance que nós temos é de conseguirmos modificar o hábito do nosso paciente para a vida toda. Não como lapsos de tempo, eu mudo, permaneço, né, agudamente até chegar no meu objetivo, quando eu chego ali, eu volto ao estágio inicial. Então, esse é um desafio da nutrição, e acredito que esse desafio está cada vez maior, porque nós estamos, né, num momento onde, com a redução do nosso gasto energético, existe uma perspectiva aí, né, de que os quadros de obesidade, eles sejam ainda maiores nos próximos anos, associada à epidemia do sedentarismo. Então, se nós já tínhamos uma preocupação com as escolhas alimentares, esse excesso de peso, essa preocupação fica maior ainda. Né? E se a gente tem o compromisso de desenvolver, criar estratégias para criar hábitos e esses hábitos serem adequados, existe uma grande chance de a gente controlar esse crescimento do sobrepeso e obesidade. Aí agora eu queria saber se tem alguma pergunta para mim, Carol. Eu não consigo ver as perguntas. Oi, Paty. Oi. Não, só, tem oi, mas não
a galera dando oi, mas não deixaram nenhuma pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Mas, assim, eu acho que a gente pode deixar dito, né, que qualquer pergunta que quiserem enviar também podem enviar para o nosso e-mail, que é o mesmo, respondendo ao que a gente enviou o link para poder assistir a aula. Reforçar também, né, todas as quintas-feiras a gente tem aí a Web Ciclos, né, na semana que vem a gente vai ter 2 Web Ciclos, e que também vão ser bem interessantes na quarta-feira e na quinta. E as pessoas também que estão interessadas, né? A gente tem as pós-graduações, os nossos cursos e tudo aquilo que a gente puder também estar auxiliando para melhorar também a qualidade do nosso ensino, que a gente também está aberto a sugestões, né? Eu acho que isso também é bem importante. Inclusive, quem está aqui, né, acho que eu falei hoje com algumas pessoas, a ideia do Webciclos é a gente disseminar, né, conhecimento e discussão e trazer os temas aí mais atuais e polêmicos, então que pode mandar sugestão de tema, que a gente pode verificar a possibilidade de estar discutindo isso, fazendo, né, uma conversa sobre os temas específicos, que é sempre um prazer. Então tá bom, galera, boa noite. Tati, vou desligar aqui, fica aí que eu já te... Tchau, gente.